Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui alegres, louvando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. E eu me sinto até um tanto constrangido, irmãos, pois Deus tem nos dado o pastor José Denilson e vem numa sequência tão boa de estudo, e nós temos percebido isso não só pela igreja que Alegre tem acompanhado, mas também porque a palavra do Senhor tem sido pregada e anunciada neste lugar. Então, para mim é uma missão muito dura esta noite, muito difícil, mas pela misericórdia de Deus nós vamos aqui compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus. Amém, meus irmãos? 1 Samuel, capítulo de número 5. Nós vamos ler diversos versículos, irmãos, até por se tratar de um culto de estudo bíblico ou doutrina. E antes, eu gostaria até de fazer uma consideração, pois às vezes o culto de doutrina, às vezes tem sido mal interpretado por alguns. O culto de doutrina é o culto onde nós inicialmente oramos a Deus e posteriormente aprendemos os princípios da palavra de Deus, os princípios da nossa regra de fé e as lições básicas para a caminhada do cristão. Mas para alguns, culto de doutrina parece que é culto de sova, ou culto de porrete, irmã Filomena. Mas não é isso, irmãos. E isso nós temos visto aqui em Jabaquara, no qual Deus tem nos ensinado com muito amor, tem nos orientado, tem nos instruído. E o propósito dessa noite não é estar aqui para corrigir quem somos nós, ou para aqui estar fazendo menção de uma forma corretiva aos irmãos. Não, irmãos, o objetivo é compartilhar a palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Amém, meus irmãos? 1 Samuel, capítulo de número 5, uma passagem muito conhecida, e os irmãos, por conhecerem esse contexto, nós vamos ler alguns versículos e assim vamos indo adiante, lendo outros e compartilhando com a palavra de Deus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e as trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo em seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com feridas, e Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram a congregar, e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate
Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação. Porém, feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então vieram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu que, porém, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Amém. Nós acabamos de fazer menção, irmãos, de uma leitura posterior aos filisteus terem tomado a arca de Deus, a arca da aliança, ou a arca do concerto, como algumas traduções, e terem levado a arca, ocasião em que mataram Ófni e Finéias. E a arca foi para o território dos filisteus, até que depois de aproximadamente 21 anos, assim que Davi assumiu o reinado, a arca retornasse para Jerusalém. A arca, ela teve, irmãos, uma trajetória por 5 cidades dos filisteus. Posteriormente, a arca ela foi até a cidade de Bet-Semes. Depois de um período em Bet-Semes, ela foi para Kiriat-Jearim. Depois de Kiriat-Jearim, ela foi para os termos de Jerusalém, mas não entrando em Jerusalém. E posteriormente, Davi a leva para Jerusalém. Todos nós sabemos que a arca, no Antigo Testamento, ela era símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. A arca era um dos instrumentos mais importantes, e nós podemos até dizer que um dos símbolos que representava a presença de Deus no meio da congregação de Israel. Porém, irmãos, os filhos de Eli vieram a pelejar contra os filisteus e levaram a arca diante da peleja. A arca que, a partir de então, para os irmãos compreenderem, nós vamos chamar de a presença de Deus. E após a peleja com os filisteus, a arca foi roubada, Ófni e Finéias foram mortos, e a partir de então, caiu nas mãos de um dos principais inimigos de Israel, a presença do Senhor, simbolizada pela arca. Primeira lição que eu tiro aqui: não basta levarmos o símbolo de Deus adiante, porque Ófni e Finéias acharam que meramente a arca estando adiante seria sinônimo de que eles venceriam a batalha. Trazendo isso para os nossos dias, não basta eu ter uma carteirinha de membro, não basta eu ter uma carteirinha de obreiro, não basta eu ter uma credencial e estar assiduamente à casa do Senhor, se eu não correspondo com a presença de Deus que está diante de mim. Então é necessário nós compreendermos que há necessidade de nós correspondermos com a presença de Deus que está adiante da igreja do Senhor, e isso no tempo presente, que está sobre a igreja do Senhor. Então a arca ela fez um grande trajeto, e ela passou por 4 cidades que nós vamos mencionar, que nos traz uma lição de que uma vez a presença do Senhor sendo perdida, e eu acho interessante que uma das esposas dos filhos de Eli, elas posteriormente disseram a palavra Encabou, que vem a ser traduzida para nós: foi-se a glória do Senhor. Então eu já faço uma pergunta para os irmãos: será que a glória do Senhor ainda está em nossa vida?
Ou será que a presença do Senhor já se foi da nossa vida? Irmãos, é necessário nós fazermos uma reflexão nesta noite, porque o que Deus exige de mim e do irmão, o que Deus exige de nós, é uma vida de sinceridade para com Ele, de amor. A minha vida aqui nesta noite é por amor a Deus. O meu servir ao Senhor nesta igreja é porque o Senhor é bom para comigo e eu tenho reconhecido a sua graça em minha vida e reconheço que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. Mas vamos em frente. Os filisteus lançaram mão da arca do Senhor, da presença de Deus, e levaram. Primeiro local em que a arca passa, o território dos filisteus. O território dos filisteus, irmãos, ele tipifica para nós hoje a presença do Senhor no mundo. Para que serve a presença do Senhor no mundo? O que o mundo pode fazer com a graça de Deus, com a presença do Senhor à sua disposição? E aí eu volto, que a arca do Senhor ela passou em Asdod, Gate, Ecrom, Gaza e por final em Asquelon. 5 cidades. Em cada uma dessas 5 cidades a idolatria prevalecia. E na primeira cidade, a cidade de Asdod, fizeram questão de colocar a arca do Senhor diante de Dagon. Então já vai aí uma lição, irmãos. Não é possível conviver no mesmo ambiente 2 deuses. Ou nós vamos servir o Deus de Israel, ou nós vamos servir o Deus que não é de Israel, que é o príncipe deste século. Ou nós estamos dispostos a servir o Senhor e estabelecer um trono em nossas vidas, em nosso coração para Ele, ou automaticamente nós estaremos em infidelidade para com Deus. É complicado, é um tanto difícil, porque infelizmente nos dias de hoje, muitos são os atrativos, e muitos são aqueles que querem servir a Deus pela conveniência. Quando é conveniente eu vou, quando não é conveniente eu não vou, mas uma coisa eu tenho certeza, o Deus de Israel sempre vai prevalecer. Colocaram lá diante de Dagon, irmãos. Na primeira madrugada, Dagon caiu. Mas ainda houve uma resistência em querer aceitar que o Deus de Israel é o único Deus. Quando foi na segunda madrugada, ele permaneceu de pé. Mas o texto bíblico nos diz que foram cortadas o quê? As mãos e a cabeça. Sabe o que eu aprendo aqui? Só existe uma cabeça. Só existe um que é digno de glória e louvor. Só existe um que pode ser adorado e que nele está todo o poder: Jesus Cristo, o Filho de Deus. No nosso coração é necessário que habite, opere e reine somente um: Jesus Cristo. Agora, colocar no mesmo ambiente 2 deuses, vai ficar um sem cabeça e sem mãos. Trazer uma tipologia para nós, vai ficar um que não pode fazer nada por nós e não pode pensar por nós, porque o Deus de Israel é o único Deus poderoso. Mas vamos em frente, irmãos. Os filisteus, eles não sabiam o que fazer com a presença de Deus. O mundo da mesma forma. A presença de Deus para eles nada significa. A presença de Deus para o mundo, a arca do Senhor para os filisteus, ela não tem valor e importância alguma. E aí é onde eu entro uma grande lição. É necessário reconhecer e conhecer o poder para que ele possa ser utilizado. Desconhecer o poder e não reconhecer é nulo. A presença do Senhor para os filisteus não tinha importância alguma,
porque eles desconheciam o poder de Deus. Mas eu dou glória a Deus que estou diante de um povo que reconhece e que conhece a presença de Deus. De um povo que não está aqui adorando porque o pregador manda, mas de um povo que adora a Deus com um coração sincero, reto e sabendo o Deus a qual nós servimos. Então eles acharam por bem desfazer da presença de Deus. Irmãos, é por isso que o mundo muitas vezes desfaz das coisas de Deus, porque eles não conhecem e não reconhecem o poder de Deus nas suas vidas. Mas vamos adiante. Depois os filisteus acham por bem mandar a arca embora. Eles pegam a arca, e aí eles pegam alguns bois, pegam um carro de boi novo, colocam a arca e mandam embora. Junto eles colocam um sacrifício de ouro e soltam os bois, sem coordenar direção, sem dar qualquer orientação. Eu até acho interessante que já ouvi um pregador dizendo, irmão divino, aqueles bois parece que eram adestrados, mas não era. É porque quando Deus tem um propósito, Ele se encarrega de realizar e preparar o caminho. Então Deus é aquele que conduz todas as coisas. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela está no caminho do Senhor. Agora cabe a nós confiar e descansar no Senhor, porque Ele vai conduzir e guiar ao caminho certo. E aí colocaram ali, irmãos, colocaram a arca no carro de boi, soltaram e a arca foi caminhando. E aí a arca chega no seu segundo destino, a cidade de Bet-Semes. Agora vamos no texto bíblico para os irmãos verem uma coisa. Capítulo de número 6 de 1 Samuel, versículo de número 13. Acompanha aí. E andavam os de Bet-Semes, fazendo o quê? A cega do trigo. Guarde bem essa palavra, a cega do trigo. E levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. Mas segura ainda um pouco, irmãos. Agora vem aqui comigo no versículo de número 15. O que diz aí? E os levitas, só até aí. Quando a arca chega em Bet-Semes, é necessário nós entendermos uma coisa. A partir daí a arca chega no território de Israel, Maria. E quando a presença do Senhor chega no território de Israel, nós vemos lá algumas coisas. Era tempo da cega do trigo. Depois, eles vendo a arca se... E no versículo 15, o que tinha lá para cuidar da arca? Levitas. Agora faz uma pausa aí, o irmão vai começar a entender. A arca chegou no território do povo de Israel, ou seja, trazendo de uma lição tipológica para nós hoje, a arca saiu do mundo e veio para o território de Israel. O povo que conhecia a arca, eles tinham lá preparados levitas, eles se alegraram, mas era tempo do quê? Da cega do trigo. Agora é aí que nós vamos começar aqui a tirar uma tipologia para os dias de hoje. Bet-Semes era uma cidade pequena, irmãos, era um vilarejo. Bet-Semes no original representa ou significa a cidade do sol, a cidade da tranquilidade. Lá era período da época do trigo, era a colheita do trigo, era um período bom. E quando eles viram a arca, eles se alegraram. Mas aí, irmãos, eu começo a ver, e eu tipifico a cidade de Bet-Semes como a cidade dos curiosos. Mas espera aí que os irmãos vão entender. Por que, irmão Manuel, cidade dos curiosos? Era Israel, não era? Era, irmão, era Israel. Eles tinham levita lá? Tinham levita. Mas aí, irmãos, daqui a pouco nós começamos a ver, a partir do versículo de número 19,
que Deus começou a pesar a mão sobre os betsemitas. E aí, irmão Davi, eu fui perguntar, meu Deus, mas por quê? Se lá tinha levita, se era tempo do trigo, ou seja, tinha alimento, se eles se alegraram em receber a arca, por que Deus pesou a mão? Aleluia! E aí os irmãos vão começar a entender. Glória a Deus. Porque tem muita gente que quer saber da presença de Deus pela curiosidade. O povo betsemita, irmão divino, começou a querer olhar para dentro da arca para ver o que tinha. E aí eu trago uma lição para a igreja de Abaquara hoje. Tem muita gente no nosso meio que é curioso. Ele é igual aquela história de um acidente que uma vez eu vi, de que tinha lá um acidente, estava aquela turma, pastor. Aí estava lá a polícia, falou assim, colocou uma faixa, cercou a área, ninguém se aproxima, aí veio engraçadinho. Dá licença que é meu parente, deixa eu passar, é meu parente. Daqui a pouco, quando ele chega lá, era um acidente de um caminhão e um burro. Sabe o que é isso, irmãos? É o curioso que gosta de querer participar, mas ele quer aprender pela curiosidade. Curiosidade é satisfação pessoal. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite: os betsemitas morreram porque queriam a satisfação pessoal e não glorificar a Deus. É complicado. Será que dá para dar uma glória a Deus? É difícil. Os betsemitas, Marisa, começaram a querer saber o que tinha dentro da arca. E isso, irmãos, está no versículo de número 19, nós estamos dentro da Bíblia. E feriu o Senhor os homens de Betsemes. Por quê? Porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo quantos? Agora eu vou fazer uma pausa teológica aqui, pastor. Eu estive pesquisando, e Betsemes tinha aproximadamente de 5.000 a 7.000 homens. Agora no original, e talvez alguém vai questionar, como é que pode morrer 50.070 homens? Será que morrendo um já não seria o suficiente para não morrer outro? Para um pouquinho e pensa, pastor Pedro. Colocaram a arca lá e eles queriam olhar para saber o que tinha dentro. Meu irmão, fé é coisa que sobrepuja o simples raciocínio humano. Nós estamos aqui por fé. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: bem-aventurados que não viram, mas creram. Se você não vê, mas crê, você vai receber. Mas se você quiser ver para crer, então nada vai acontecer. Glória a Deus. E aí parece que eu vejo, irmão Sebastião, a fila. Vamos olhar para o dentro da arca. E aí morre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irmãos, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Se for para satisfação pessoal, cai por terra. Se o cantar for para satisfação pessoal, o Senhor não recebe. Se o pregar for para satisfação pessoal, o Senhor não recebe. Se o louvar, se o parar, se o agir, se o querer tocar for para satisfação pessoal, o Senhor não recebe, porque a glória dele não divide ninguém. No dia que eu achar que sei alguma coisa, eu estou perdido. No dia que eu achar que prego alguma coisa, misericórdia. No dia que eu achar que eu sou alguma coisa, ai de mim. E eu vou dizer como Josué no capítulo 1. Josué, irmãos, nos ensina uma grande lição. Ele fala: Josué, servo de Moisés, e Moisés, servo de Deus. Eu poderia até dizer, Manuel, servo de pastor Denilson e servo da igreja de Abaquara, porque se não tem igreja, não tem pastor. Mas é necessário compreendermos o lugar aonde Deus nos chamou e nos colocou. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração tem que ser dado a Cristo Jesus, Senhor.
Cuidado com a curiosidade. Não queira saber o que não compete saber. Não queira conhecer além do que Deus já revelou. Não queira explicação para aquilo que não tem explicação. Milagre não se explica. Obras de Deus, muitas não se explicam. Basta crer, confiar e tomar posse. Então os betsemitas, eles queriam a presença do Senhor para satisfação pessoal. Vamos ver o que tem dentro. E aí o que aconteceu? Olha só, irmão divino. A arca estava dentro de Israel. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tocar essa arca daqui. Mandaram a arca para onde? Para Kiriat Jearim. Vamos em frente, irmãos. Versículo de número 20 do capítulo 6, acompanhe comigo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que presença de Deus em certas cidades, tem gente querendo correr com ela. Mas quando quiserem desprezar a presença de Deus de Bet-Semes, pode mandar para Jabaquara, que nós estamos de braço aberto aguardando. Quando não quiser a arca lá, manda para cá, porque nós estamos prontos para dar glória a Deus, aleluia, e receber a presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos mandar a arca embora. E mandaram, irmãos. E a arca chegou em Kiriat Jearim. Agora, me acompanhe no versículo de número 2 do capítulo 7. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. Meu Deus. Aí sabe o que eu começo a parar e pensar, irmãos? Que depois que a arca sai de Kiriat Jearim, ela só sai após a assunção de Davi no reinado de Israel. Eu tiro uma lição, mas Saul foi um rei que não teve interesse de se buscar a presença de Deus, entre aspas, a arca. Mas foi só Davi assumiu. Primeira coisa, aonde está a arca do Senhor? Olha aí. Quando Deus está no controle, quando Deus está no governo, a motivação é: vamos buscar a presença do Senhor. Ainda que Saul não buscou, mas a minha parte é: eu vou buscar a presença do Senhor. Mas segura aí. Em Kiriat Jearim, a arca ficou na casa de Abinadab. E Abinadab, irmãos, pesquisando, na Bíblia tem 3, ele era da linhagem levítica. Mas volta um pouquinho aqui. Por que lá em Bet-Semes, eles, além da curiosidade, não ficaram com a arca? E está no texto bíblico. Para um pouquinho e raciocínio. Era tempo do que lá? Cega do frio. Tinha levita? Tinha. O levita sabia o procedimento e o trato com a arca? Sabia. Mas por que eles acharam por bem mandar logo embora? Então vem uma questão para nós atual.
Era tempo de abundância. Era tempo da cega do trigo. Quando as coisas vai tudo bem, é natural do ser humano querer virar as costas para a presença de Deus. Quando você tem saúde, bom salário, bom carro, seguro, você não se preocupa com Deus. Deus é um mero detalhe que você pode desprezar e mandar para Kiriat Jearim. Mas quando a coisa aperta um pouquinho, aleluia. É necessário que nós saibamos valorizar a presença de Deus em nosso meio, em nossas vidas. Eu até dizia ao pastor esses dias: nós precisamos da glória a Deus, porque não tem faltado a palavra neste púlpito, não tem faltado profecia, não tem faltado cura divina, não tem faltado maravilhas, mas tem muita gente querendo mandar a arca para frente. E tinha todas as condições para manter a arca. Era território de Israel, tinha levita, tinha um tempo de paz, mas mandaram a arca embora. Você pode até errar, mas Deus sempre vai buzinar, me permita a palavra, no seu ouvido. Faz assim. Você pode até tropeçar, mas Deus, pelo seu infinito amor, graça e misericórdia, sempre vai usar alguém e vai dizer: faz assim, meu servo, porque eu sou contigo. E Deus falou com Davi. E aí Davi começa a trazer a arca. Versículo de número 13. Davi segue todo o protocolo da lei mosaica, coloca a arca sob os ombros dos coatitas e começa a caminhada. Versículo 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado quantos passos? Ele parava e adorava a Deus. Sabe o que eu paro e aprendo aqui, irmão Levi? Dá vontade de eu dar os 2 pulos em glória a Deus. Que o segredo para carregar a presença do Senhor: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glória a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesus é bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só o Senhor é Deus. A cada 6 passos eles reconheciam que Deus é digno de glória. Se você reconhecer que Deus é digno de glória, Ele vai ajudar a chegar em Jerusalém. E aí eu tirei uma coisa da minha cabeça, não vou falar que é de Deus não. Porque a segunda, quarta, quinta, sexta, quando for no domingo, eu paro e vou cultuar a Deus. Segunda eu caminho, sexta eu caminho, trabalho, estudo, mas quando chega no meu domingo, é o dia de adorar e exaltar o meu Deus. Eu vou caminhando com a arca nas costas, mas quando chega o 7º passo, eu adoro a Deus e reconheço que o Senhor é bom. Mas aí, irmãos, eu tenho que fazer mais uma análise aqui. Em Números 26, 10 e 11, a Bíblia diz que Coré foi o homem da rebelião. E aí, irmão Lene, eu falei: meu Deus, esse negócio, vocês deu uma...
Sabe qual é a resposta, irmãos? É que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. E uma vez Deus estabelecendo a linhagem, ainda que Coré seja engolido pela terra, os filhos de Coré permanecem para se cumprir e realizar o ministério que Deus tem na vida dele. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde na sua presença. Amém.